Ela dedicou a vida a salvar pessoas, mas dentro do próprio apartamento, ninguém conseguiu salvar a vida dela. Você está no Vozes Silenciadas. Médica, plantonista, recém-formada, uma jovem que estava começando a construir a própria vida. Quem convivia com Thalita descrevia ela como uma mulher inteligente, dedicada e cheia de sonhos. Mas por trás dessa rotina existia um relacionamento que estava chegando ao fim. Davi Isaac Martins Silva não aceitava a separação. As investigações revelaram que ele dependia financeiramente da médica. E perder Thalita significava perder o controle e também seus benefícios, os benefícios daquela relação. Na manhã do dia 18 de agosto de 2023, ele entrou no apartamento dela e pouco tempo depois, Thalita começou a viver seus últimos minutos. Vamos falar da médica que foi sepultada, a Thalita, de 28 anos. Você sabe que ela foi encontrada morta dentro de uma mala que estava guardada no guarda-roupas do apartamento de luxo onde ela morava com o namorado? Isso em São José do Rio Preto? Pois é, o Davi. Ele estava num relacionamento com a Thalita há 3 anos. Nós temos imagens do Davi. As últimas imagens dele antes do assassinato, um pouco depois. Esse é o cara. Eles se conheceram num bar, ele garçom, ela médica. O cara prometeu 1001 coisas, só que com o tempo ele começou a ser agressivo, tanto que os vizinhos falavam a mesma coisa. Olha a imagem dele chegando aí. Olha o cara dentro do elevador no prédio onde ele morava com a Thalita. Essa é a imagem do assassino. O que foi que ele disse quando ele foi preso? Veja você, põe no ar. A jovem de 28 anos, acostumada a cuidar de vidas, não conseguiu salvar a dela. No dia em que daria mais um plantão na unidade de saúde, a médica Thalita foi sepultada. Nós, familiares da Thalita, estamos absolutamente chocados e abalados com o ocorrido. Nada que se possa cogitar é capaz de justificar tamanha brutalidade sofrida por ela. O corpo de Thalita Fernandes da Cruz foi enterrado em São Paulo, mas era no interior do estado que ela vinha construindo a carreira que tanto sonhou. A vida promissora da médica recém-formada foi interrompida de um jeito que ninguém esperava. A equipe está toda abalada com a notícia, foi muito difícil para a equipe, porque ela é uma pessoa muito querida aqui. Assim, é difícil falar, porque ela era muito atenciosa, ela era prestativa, sempre disposta a ajudar e muito discreta na vida pessoal dela. Chamavam ela até de Thalitinha. Ah, doutora Thalitinha vai vir, não sei o quê. Era assim. Para a polícia, o principal suspeito do crime é justamente a pessoa em que Thalita depositou amor e confiança nos últimos 3 anos. O namorado Davi Isaac Martins Silva, de 26 anos. Davi foi preso na casa da mãe, onde tentava se esconder desde que o corpo da médica foi encontrado. Isaac, o que aconteceu? Ele se matou ela. De acordo com a família de Thalita, a jovem era estudiosa e trabalhadora. Paulistana, Thalita queria ser veterinária, mas depois se dedicou e insistiu no curso de medicina numa universidade pública. E conseguiu. A jovem passou numa das principais faculdades de São José do Rio Preto, a mais de 400 quilômetros da capital. Thalita se formou em 2021. Era apaixonada pelo que fazia. Atualmente era plantonista no posto de saúde na cidade de Badibacite, vizinha de Rio Preto. Tudo parecia caminhar bem. Thalita fazia planos com um jovem, Davi, o namorado dela. Em 2020, um ano antes da graduação, Thalita conheceu Davi. O rapaz, que nasceu na Moca, na zona leste de São Paulo, foi para São José do Rio Preto junto com a mãe por causa do custo de vida menor na cidade do interior. A mãe de Thalita notou o desaparecimento da filha porque ela não respondia mais às mensagens no celular. Era um hábito das duas conversar todos os dias. A mãe então pediu para que uma amiga fosse até o prédio onde ela morava para ver o que tinha acontecido. A última mensagem de Thalita para essa amiga
foi dizendo que não poderia falar muito porque estava tendo um dia corrido no trabalho. Mas a médica estaria de folga nesse dia, o que gerou estranheza. O apartamento estava trancado e, com a ajuda do porteiro, a jovem chamou a polícia. Thalita foi encontrada com ferimentos de faca no rosto dentro de uma mala na lavanderia do próprio apartamento em São José do Rio Preto. Segundo a polícia, a médica estava sem roupa, com o rosto ferido e com sinais de asfixia. O namorado passou a ser considerado suspeito por causa das imagens das câmeras de segurança. Ele foi o último a entrar e a deixar o apartamento. Davi costumava frequentar e até dormir no apartamento da jovem. No dia em que a médica foi encontrada morta, vizinhos disseram que ouviram o casal discutindo. A polícia acredita que ela tentou terminar o relacionamento e que Davi não aceitou e matou a namorada. Aos policiais, Davi Isaac passou a imagem de um homem frio, sem reação. Durante o depoimento, ele não demonstrou arrependimento. Ele confessa, mas alega esquecer vários detalhes, né? Informalmente por enquanto. Ele não sabe o que ele fez, praticamente ele fala, fui eu, mas não sei o que eu fiz. Ele é um feminicida, covarde e merece cadeia. Ponto, é isso. Infelizmente, a mãe não vai mais conseguir conversar com a filha como fazia todos os dias. A perícia apontou dezenas de golpes de faca, grande parte concentrada no rosto. Uma violência brutal, carregada de ódio. Mas o que aconteceu depois tornou esse caso ainda mais assustador. Depois de matar Thalita, ele tentou esconder o corpo dela. O assassino tirou as roupas da médica e colocou o corpo dela dentro de uma mala. Segundo as investigações, ele tentou levar aquela mala para fora do apartamento, mas o peso rasgou o material. Como se nem a mala suportasse a brutalidade daquele crime. O corpo foi deixado na lavanderia e, enquanto isso, amigos, familiares tentavam entender o que estava acontecendo, porque Thalita não respondia às mensagens. Uma amiga decidiu ir até o apartamento. E ali ela descobriu o horror. A polícia foi chamada e câmeras de segurança mostraram Davi deixando o prédio em um carro de aplicativo. E ele foi preso logo depois e confessou o crime. Mas tentou justificar dizendo que teria sofrido um surto, que estava sob efeito de droga. Só que feminicídio não é surto, gente. É escolha, é controle, é violência. O caso gerou revolta. Os estudantes de medicina protestaram, a cidade parou. E no dia 22 de abril de 2025, o Tribunal de Júri de São José do Rio Preto condenou originalmente a 31 anos, 6 meses e 20 dias de prisão em regime fechado pelos crimes de homicídio quadruplamente qualificado e tentativa de ocultação de cadáver. Feminicídio, motivo torpe, meio cruel e recurso que impossibilitou a defesa da vítima. Depois de 6 horas de julgamento, no meio da noite de ontem, a Justiça de Rio Preto deu a sentença para o homem que assassinou a facadas a médica Thalita da Cruz Fernandes em 2023 e escondeu o corpo dela numa mala. Davi Isaac Martins da Silva foi condenado à pena máxima do homicídio quadruplamente qualificado. A família de Thalita da Cruz Fernandes acompanhou atentamente a leitura da sentença feita pela juíza Gláucia Véspoli dos Santos. E assim que a condenação do réu foi anunciada, todos puderam respirar aliviados. A mãe, que é de Guaratinguetá, disse que o resultado é uma conquista importante para a família. Davi Isaac Martins Silva, de 29 anos, foi condenado a 31 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. O Conselho de Sentença acatou todas as qualificadoras solicitadas pelo Ministério Público. Motivo torpe, meio cruel, recurso que dificultou a defesa da vítima e feminicídio, além da tentativa de ocultação de cadáver. A imputação formulada na denúncia foi reconhecida pelos jurados, não poderia ser diferente diante de todo o contexto probatório que está nos autos.
e a pena, né, as penas foram fixadas também de acordo com todas as circunstâncias do caso concreto, as circunstâncias, né, pessoais dele, mas especialmente em razão, né, de toda a brutalidade que envolveu a precocidade de uma vida, de uma médica. Para o Ministério Público ficou evidente que Davi Isaac Martins Silva agiu de forma a manipular a vítima. Durante as investigações, foi possível apurar que havia uma dependência financeira do réu sobre a médica, que quando tentou romper esse ciclo, acabou sendo morta pelo namorado. Caráter de manipulação, né, tentativa de manipulação, não só da vítima na época do relacionamento, mas como todas as pessoas que tinham contato com ele, dos amigos dele, se é que eram amigos verdadeiramente, mas enfim, das pessoas com quem ele mantinha contatos. A gente percebeu isso muito, né? Ele sempre aliciando, induzindo atrás de um empréstimo, de um dinheiro, alguma coisa. Davi Isaac confessou a autoria do crime e apresentou alegações que não foram comprovadas durante o depoimento. Para a família de Thalita, a morte da médica e a condenação do réu representam uma bandeira fundamental na luta contra o feminicídio. Davi Isaac já estava preso desde o crime e depois do tribunal foi levado direto de volta para a cadeia. A condenação inicial passou de 31 anos, depois reduzida pela Justiça para 25 anos e 3 meses. Mas nenhuma sentença devolve os sonhos interrompidos de Thalita. Nenhuma condenação apaga a violência que ela sofreu. E nenhuma mãe deveria reconhecer a filha através de uma cena tão cruel. Hoje eu convidei uma pessoa que é assessora do Dr. Tedeschi, porque eu ouvi a história dela, a gente conversando nos bastidores, eu achei muito interessante, porque é exatamente aquilo que a gente sempre fala, eu sempre falo em live, né, sobre uma relação tóxica e abusiva. Os tópicos quase todos estão nessa relação, por isso que eu achei interessante. Nós estamos aqui hoje com a Thaís, assessora do Dr. Tedeschi. Thaís, muito obrigado, viu, por estar aqui comigo, inclusive de colocar a sua história, né? Isso é muito importante, porque existem milhares, às vezes milhões de mulheres aí que vivem ou viveram uma relação muito parecida com a sua. Bom, Thaís, eu queria que você... Eu vou te fazer umas perguntas, eu gostaria que você me respondesse de uma forma bem clara, bem objetiva, para a gente poder ilustrar, né, essa sua relação do seu ex. Primeiro, como é que você conheceu ele? Quantos anos você tinha? Quantos anos ele tinha? Só para a gente entender a idade da... Então, Nasser, eu conheci ele no Facebook. Era uma época que eu estava muito carente e de vez usar os outros aplicativos de relacionamento, eu estava no Facebook. Eu tinha 36 e ele 40 já. Tá, a idade era compatível, né? Era. Ok. Vocês se conheceram, só para a gente entender que geralmente um dos dois, quem que foi que acionou rapidamente? Quem que foi para cima de verdade? Então... Foi você que convidou ele logo de cara ou ele que... Não, a gente ficou conversando durante 2 dias, né, pelo WhatsApp. E ele falou, vamos sair e tal. Você vai ser a mulher da minha vida, eu quero casar com você. E, né, e assim, no momento de carência. E eu falei, nossa, eu achei o homem da minha vida. Emocionado, né, e tal. E aí já me levou para jantar, já me convidou me chamou para namorar, tudo. E... essa é a pressa é um dos sinais, viu? O amor, ele depende de uma construção, ele não acontece assim da noite pro dia, né? É um negócio... Essa pressa é um sinal, viu? Tá, aí vocês começaram a namorar, você começou a frequentar a casa dele ou ele começou a frequentar a sua casa? Ele foi primeiro na minha casa, na casa da minha mãe, depois eu fui pra casa dos pais dele. Tá. Conheci pais, filhos e tal. E aí vocês começaram você começou a dormir lá? Você começou a ficar lá direto? Sim, você começou a conviver com ele, né? Sim, porque eu moro em Mariporã, ele estava na cidade do lado, então para não ficar pegando rodovia e tal, dormia, né? Ok. Como é que foi esse início? O início, ele deu algum sinal logo de cara? Como é que foi o início dessa relação sua? Você estava super feliz? Ele estava feliz? Como é que estava? Não, os dois super felizes. Ele me levava para jantar, marcava, fazia surpresas. Bacana. E aí, de repente, houve uma discussãozinha boba.
E ele virou pra mim e falou, uma vontade de tacar tua cabeça na parede. Foi a primeira. Isso no início ainda da relação? Já tinha passado quanto tempo de relacionamento? Um mês. Um mês de relacionamento ele já te ameaçou? Um mês. Isso é uma ameaça, gente, é uma ameaça. Vocês veem como é que as pessoas dão sinais. É a gente que não quer acreditar, né, no sinal. Ele deu um sinal, o primeiro sinal dele, né? Isso. Tá. E aí, nesse momento que ele te ameaçou, qual foi a sua atitude? Eu me senti culpada. Você se sentiu culpada? Me senti. Porque foi uma discussão boba, a gente tinha bebido, só que assim, quando eu consumo o álcool, eu fico super feliz, saio abraçando meus amigos, falo que eu amo, eu tenho um comportamento tranquilo. E ele não. Ele tinha já um comportamento agressivo. Qual que era a profissão dele? Ele era ex-polícia, né? Eles já vivem... os policiais, infelizmente, eles têm uma profissão que exige muita pressão, né? Que pressiona muito. E, naturalmente, eles também trazem essa questão dessa pressão para dentro dos relacionamentos. E isso, gente, confunde a gente no relacionamento. Porque a gente pensa, não, é porque ele é polícia. Né? Ele deu o primeiro sinal. E provavelmente você deve ter aceitado isso, porque imagina de onde ele... Eu falei, tava bem, bebeu, tal, a gente brigou, me senti culpada. Eu falei, falou por falar, né? Tá. E aí, vocês continuaram, vocês continuaram namorando e tal. Isso. Quando foi o segundo sinal? Quando foi a segunda vez que ele... Segundo sinal foi também, a gente tinha consumido álcool. E aí ele me pegou no pescoço, quando chegou em casa, por conta de ciúmes. Aí eu virei, eu falei, não, rela a mão em mim. Mas de novo, eu quis falar, pensar comigo, né? Não, ele não tem... Fez por fazer, né? Não queria aceitar. Novamente, infelizmente, essa é a postura das mulheres. Elas sempre se culpam, elas sempre aceitam. E isso, eu sempre digo que a violência, ele é uma escada, né? Ele dá o primeiro passo, você permite, ele dá o segundo, ele vai subindo. Né? Bom, você... Quando foi que aconteceu a primeira... Quanto tempo se passou para acontecer a primeira agressão física mesmo? Então, não. Aí teve um outro caso, que uma amiga minha, como eu já morava em Rio Preto, e aí isso tudo aconteceu em São Paulo, uma amiga minha daqui, muito amiga, foi lá me ver. Lá em São Paulo? Lá em São Paulo, eu estava trabalhando e tal. E aí ela sentou na mesa comigo, ela, o marido dela, meu ex estava junto, e ele querendo ir embora, na hora. Quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora, quero ir embora. Tô com dor, quero ir embora. Eu falei, ela saiu de longe pra me ver. Na volta na rodovia, ele esmurrava o volante. E me xingava, esmurrava o volante. Por ciúmes, de novo? Ciúmes eu acho que no caso da amiga, né? Mas ela não estava com o marido dela? Estava com o marido dela. E assim mesmo ele... Mesmo assim. Tá. E aí, nessa de esmurrar, ele estava pondo para fora a agressividade dele, né? Toda aquela loucura da mente dele. Você ficou com medo? Você estava com medo nesse momento? Não. De acontecer alguma coisa? Não. Não, você ainda continuava acreditando que não era possível, que você continuava ignorando os sinais. Mas assim, no meu caso foi carência. Eu fiquei por carência, eu não fiquei por medo. Porque eu já fiz boxe, né? Sempre fiz esporte físico, eu tenho 1,70 m, eu sou grande. Então, assim, dá pra sair na mão comigo. Entendi. Dá pra sair. Um vai sair... Você não sair... tinha medo O meu negócio era carência. Não é carência, é dependência, né? Dependência emocional. Então. Você depende... Nesse momento você estava dependendo dele, não de você. Você não tinha o que a gente chama de amor próprio, né? Porque quando a gente tem amor próprio, a gente não aceita esse tipo de atitude. Mas tá bom, aí vocês foram para casa, ele te agrediu nesse dia? Não. Ou não? Ele chegou em casa, acabou, acalmou? No outro dia ele falou, chama tua amiga.
Então, assim, ele dava sabe assim, você bate e faz carinho, era isso aí. É que ele tenta esconder, né? Mas às vezes não consegue. E você fica nesse looping. É um ciclo. Bom, quando aconteceu a primeira agressão e quanto tempo já tinha... Deixa eu te fazer uma pergunta. Nessas brigas aí que vocês tinham, ele te ofendia? Ele te ofendia, te chamava de... Não. Não? Nunca te ofendeu, não. Né? Tá. Quanto tempo passou para ter a primeira agressão? Quanto tempo de relacionamento vocês já tinham? Quando eu não estava mais feliz, porque depois de todas essas coisas que foram acontecendo, o amor vai minando e aí a gente foi se afastando. A gente foi numa festa, os dois beberam novamente e tal, e eu liguei pro meu amigo chorando e tal, falei, não dá mais, vou voltar para Rio Preto. Ele escutou, aí eu falei, vamos, a gente vai terminar. Nasser, te juro por Deus, eu tenho 1,70 m. Ele me virou, ele me catou assim e me virou. Eu quebrei uma cadeira de madeira forte, a cadeira espatifou. A hora que eu deitei assim, que eu tava no chão, eu falei assim, cara, eu tô aleijada. Aí eu consegui mexer o pé, eu falei, não tô não. Levantei. E aí começou. Ele te agrediu com socos? Ele puxava meu cabelo, ele amarrou a mão assim e fazia assim com a minha cabeça. Eu fiquei roxa, tô nas costas aqui e tal. E eu, obviamente, eu fui me defender, porque ele tem quase 2 metros, então, forte, fazia academia, um cara bem forte e tal. Você disse se defender, você tentou agredir ele? Não, você tentou se defender? Não, me defendi. Catei um pote de sal, de porcelana e taquei do lado da cara dele. Cortou. E ele continuou te agredindo ou parou nesse momento? Em que momento que ele refletiu? Houve reflexão? Não. Houve um momento que ele falou, nossa senhora, o que eu estou fazendo? Não. Não aconteceu isso? Não. Minha mãe, eu era vizinha da minha mãe estava lá, desesperada. O meu medo era que ele fizesse alguma coisa com a minha mãe, porque daí a situação ia ficar bem pior, porque até então eu estava calma. Pera, deixa eu só entender. Você falou que estava na casa dele. Então não, a gente já estava morando junto. Você estava morando na casa da sua mãe? Na minha casa. Eu aluguei. Então, é que a gente perdeu o fio da meada aí. Você foi para a casa dele, quanto tempo você ficou para ele vir para sua casa? Não, a gente só dormia. Eu morava com a minha mãe, ele morava com os pais dele. Então a gente só dormia ele não dormia na casa da minha mãe, porque minha mãe não me permitia. E esse dia ele estava na sua mãe? Não. Aí eu aluguei uma casa do lado da minha mãe. Pra ficar próxima. Agora entendi. Entendeu? Você alugou do lado da sua mãe para morar com ele, para viver com ele. Isso. E você alugou no seu nome? Até então, não. Até então a gente estava separado. Eu aluguei para eu morar sozinha, para trazer meus filhos e tudo. Tá. E aí ele veio morar com você? Ele veio morar comigo. Mas ele foi morar mesmo? Trouxe as coisas dele, roupa, tudo? Foi morar lá? Foi. Tá. E aí, voltando para o assunto da briga, sua mãe ouviu alguma coisa ou não ouviu? E na briga, ele começou a tocar a campainha da minha mãe. Os filhos dele estavam lá. Ele te agrediu na frente dos filhos? Todo. Quantos anos tinham os filhos dele? Uma de 10 e um menino de 6. Então, quando ele foi morar com você, ele foi e levou os filhos dele. Uma de 10 e um menino de 6. As crianças não moravam comigo. Era final de semana, cada 15 dias, sabe? Era fim de semana que estava com ele, entendi. E mesmo assim, ele não te respeitou e nem respeitou os próprios filhos. Quer dizer, eles viram essa cena? Viram. Quem tirou as crianças, aí minha mãe saiu, quem tirou as crianças da minha casa foi minha mãe e colocou na casa dela. Meu Deus do céu. Bom, depois disso, o que aconteceu? Vocês se separaram? Depois disso, depois briga, de 2 dias, eu vendi tudo e vim para Rio Preto. Então, você saiu dessa relação mesmo? Nesse dia você tomou uma decisão? Saí, porque eu ia morrer. Quando ele te agrediu fisicamente, você colocou um ponto final? A gente já tinha separado antes de tudo isso 2 vezes. E ele sempre pediu para voltar. Foi ele que pediu para voltar as 2 vezes. Sempre, porque os predadores são assim, eles... E até a 3ª vez que ele ia pedir para voltar. Só que a gente se agrediu uma vez. Na 2ª vez, um ia matar o outro.
E provavelmente ele ia me matar, né? Porque ele tinha 2 metros de altura. Sim. Então passou, ele foi embora no dia seguinte, ou naquele dia ele foi embora? E voltou. Ele foi embora, pegou as coisas dele, destruiu todas as minhas coisas. Tenho quebrou foto as coisas dentro do seu apartamento? Quebrou da minha casa, quebrou tudo. Tudo. E aí ele voltou no outro dia como um santo. Que pegando, com a desculpa assim, pegar uma VAP aí que eu esqueci aí e tal. E voltou, eu acho que para querer conversar, eu peguei, depois de 2 dias eu falei, chega, vou embora. Então ele insistiu para você ficar em algum momento, depois dessa briga? Não deu tempo dele insistir. Ele sabia que você ia pegar as coisas? Não. Ele não soube? Então não. Quando ele viu... Quando ele viu, você já não estava mais em São Paulo? Já não estava mais em São Paulo. E como é que foi a reação dele? Ele ficou te ligando? Como não, é que nunca foi? mais a gente se falou. Nunca mais. Então, Thaís, você praticamente saiu fugida de São Paulo. E com medo. Você pegou as suas Aí eu fiquei coisas, com medo. Você estava com medo. Porque ficou minha família, meus amigos, né? E até então fiquei com medo. Bom, dele fazer alguma coisa com as pessoas que eu amo. Mas a sua mãe morava lá também? Você... Vizinha. Vizinha em São Paulo, né? Isso. São Paulo. Vizinha. Você ficou preocupada dele ir lá na sua mãe, alguma coisa? Ele chegou aí alguma vez lá? Mas aí o que acontece? Eu alertei os meus amigos. Tá. Então os meus amigos faziam ronda, meus amigos da polícia, tudo. Então eles estavam fazendo ronda lá na casa da minha mãe. Olha que absurdo, né? Que coisa absurda. Eu avisei, porque o meu medo era esse. Dele fazer alguma coisa com a sua mãe, né? Bom, você veio para Rio Preto. Em algum momento, você manteve... Você tem o número do celular dele ainda? Não, apaguei. Você apagou, bloqueou? Não, tá aberto. Então significa que dentro do seu... você ainda manteve uma porta aberta com ele. Isso é um perigo, viu? Não a recomendação. A gente sai de uma relação desse tipo, a gente exclui tudo, bloqueia tudo, exclui para a gente não ler essa conversa, para nunca ler nada. Bloqueia tudo e desaparece com tudo que faça você lembrar dele. Sabe por quê? Você fica presa à energia dele e quando a gente deixa, eu deixei o celular, eu bloqueei, mas deixei lá o celular, deixei o número lá, eu estou deixando uma porta aberta no meu, entendeu? Eu tenho interesse ainda oculto no meu subconsciente. Meninas, vamos bloquear. Entendeu? Vamos bloquear agora. Então, o correto saiu de uma relação desse tipo, isso é uma relação doentia. Esse tipo de gente, eu considero como predadores. Eles são predadores. E eles não aceitam que a presa se liberte, nunca. Predador, gente, aqui é o predador, aqui é a presa. Ele prende a presa e ele não liberta ela enquanto ela estiver respirando. Ele só liberta quando ela para. Isso é um predador. Ela parou de respirar, ele abandona ela. Mas enquanto ela respira, ele não abandona de jeito nenhum. Então ainda existe risco. E você, sabendo de tudo que você passou, você tem que eliminar a possibilidade de um dia você pensar em conversar. Porque a gente já teve vários casos, inclusive um caso aqui, que é o caso do episódio 3, que é eu só quero conversar, eu só quero conversar, eu só quero conversar. Eu só quero conversar com você. Ele foi lá e deu 6 tiros na mulher. Então, não tem a conversa, não existe a possibilidade. Quando a pessoa já se apresentou, você já entendeu quem é essa pessoa, a gente tem que encerrar todas as aberturas, inclusive a energia, para que você possa seguir sua vida. Uma coisa que eu me arrependo de não ter feito foi o boletim de ocorrência. Que é outro, na ameaça já era um boletim. Fiquei com dó porque ele tem 2 crianças. Então, mas eu passo, acho que, se não me engano, é o 2 ou 3, volta de novo, né? Eu não vou, para de me perseguir, porque senão eu vou ter que chamar a polícia e aí você vai preso. Então, quando a pessoa faz isso e não executa, foi o que aconteceu, foi o episódio 3 também. Quer dizer, ela poderia ter chamado porque ela estava com a protetiva na mão, né? Mas não chamou, porque ficou com dó. Com dó. Ele não vai ter coragem de fazer isso, então, não faça mais isso.
porque senão eu vou ter que chamar a polícia, você vai... Cara, ele já mostrou quem ele era. Quando ele te agrediu, ele já mostrou quem ele era. A partir daí não tem que ter dó. Não existe dó para isso, porque ele não tem dó de você. O predador não tem dó da sua presa. E na hora que eles matam, né, eles fazem isso sem dó nenhuma, fazem isso planejado. Então não é uma coisa nem... Ah, mas porque ele bebeu. Escuta, a bebida, gente, ela é para relaxar a pessoa. Ela não é para dar o que você tem, o seu caráter, a sua idoneidade. Tudo está na sua alma já, entendeu? O que você é, você é. A bebida só te deu a coragem de você executar o que você já é. Então ele já é... Violento. Ele já é um homem violento. Ele usa a bebida como desculpa, mas ele é um homem violento. Tá? Bom, Thaís, muito obrigado pela sua história. É bom porque, na verdade, quando você conta a sua história, você se expõe aqui, pode ter certeza absoluta que você vai ajudar centenas e centenas de mulheres, porque elas se veem na história, né? Por isso que é importante que a gente não precisa ter vergonha, porque isso não é para ter vergonha. Eu acho que quem tinha que ter vergonha é o agressor, né? Não é a vítima, né? Você é a vítima da relação. Até então ninguém estava sabendo. Aí, né, comecei faz um tempo já que eu tô com o TDS, que você apareceu, foi um presente. E aí começa a dar gatilhos, sabe? Cada assunto assim, eu falo, cara, passei por isso. Sorte que eu não cheguei, eu consegui ter vou embora. Graças a Deus, isso fez a diferença. E vendo todo o seu trabalho, todas as mulheres que sofreram, infelizmente não estão mais aqui, para cuidar dos filhos, para fazer parte da família, elas não tiveram essa oportunidade de ter essa consciência, por conta de carência, por conta de medo. Então, eu queria agradecer. Eu que agradeço de coração. Muito obrigado, viu? Obrigada. Bom, pessoal, agora eu vou convidar novamente, que já faz parte do programa, o Dr. Tedeschi, que é Dr. Eduardo Tedeschi, advogado criminalista, tá? E já é meu parceiro no programa. Doutor, tudo bom? Muito obrigado novamente. Você está no 4º episódio e você não me abandonou. Eu agradeço. Eu espero ser convidado para todos os episódios. Sim, hoje você já é um parceiro nosso, né? Tá Doutor, certo. eu entrevistei um pouquinho antes, agora, a Thaís, que é a sua assessora, né, de imprensa. Sim. E eu vou te agradecer em nome de todas as mulheres pelo fato de você, a Thaís contou a história dela e parece que você acolheu ela quando ela veio para Rio Preto. Você deu uma chance para ela, isso é muito bacana, viu, doutor? Muito obrigado em nome das mulheres, viu? Você veja que a Thaís, ela é uma mulher muito bonita, uma mulher que tem uma qualidade profissional fantástica no desempenho da função de marketing, e ela veio para a nossa assessoria. E confesso, a gente não tinha essa informação inicialmente, né, porque é algo muito, muito pessoal. Até acredito, pelo fato dela ter se prontificado a contar a história dela aqui no seu programa, isso só revela realmente o tanto que ela confia, o tanto que ela acredita e o tanto que ela valoriza o que você, Nasser, tem feito em prol das mulheres de todo o país. Então, eu acho que a fala dela no seu programa mostra a confiança. E eu digo a você, Nasser, se a Thaís, que eu tenho lá o privilégio de conhecer e admiro o profissionalismo, se dispôs, se prontificou a contar uma história dela aqui no seu programa, é porque realmente o Vozes Silenciadas tem atingido o seu objetivo, que é a conscientização das mulheres. É a conscientização. Muito obrigado a si mesmo, obrigado por ter permitido, né? E eu agradeci a Thaís também por ter vindo, que realmente é uma verdade. Para a pessoa se expor, contar que a história é uma intimidade, né? Só que existe uma importância muito grande na história. Quando a gente conta a história real nossa,
a gente alerta outras pessoas que estão passando pela mesma, né, e pela mesma história, pelo mesmo caminho, pela mesma trilha, né? Então, pode acreditar que o depoimento dela vai salvar vidas. Eu fico feliz de saber disso e dizer que a Thaís já está com a gente aí há um bom tempo, desenvolve um trabalho na assessoria magnífico, no marketing, legal, na assessoria de imprensa, enfim. Ela realmente é uma pessoa fantástica e ela aqui da nossa equipe de trabalho, eu diria que foi muito bem acolhida, porque o nosso método, o nosso modo de trabalho é nesse patamar. É um patamar de respeito, é no patamar de valorizar as pessoas e respeitar, independentemente do sexo, da cor, da raça, da etnia, enfim. Muito bom. Então ela se sente hoje, assim, acolhida, se ela não né? contasse essa história dela, eu acho que ninguém, não passaria pela cabeça de ninguém mas ela resolveu contar a história dela. Legal. Então, bom, doutor, agora vamos para o nosso caso, o caso da Thalita, né? Doutor, primeiro, nesse caso, o réu foi condenado por feminicídio com várias qualificadoras, incluindo motivo torpe, meio cruel e tentativa de ocultação do cadáver. Tecnicamente, o que levou a justiça a reconhecer um crime com tamanha gravidade? Nácia, a brutalidade do crime teve um peso muito importante no julgamento. A vítima recebeu dezenas de golpes de faca, principalmente na região da face, do rosto, o que caracterizou o meio cruel. Além disso, a investigação apontou que o acusado matou Thalita porque não aceitava o fim do relacionamento. Isso é algo recorrente. E isso configura o feminicídio e enseja no motivo torpe. Entendi. E com relação à tentativa de esconder o corpo dentro de uma mala, também reforçou a intenção de ocultar o crime. Todos esses elementos demonstram extrema violência e além disso, dificulta qualquer, né, além da violência, dificulta qualquer possibilidade de defesa da vítima. Entendi, doutor. Perfeito. Que também é um agravante. Ok. Bom, o caso causou grande revolta, porque a pena inicial foi superior a 31 anos. Mas depois, acabou reduzida pelo Tribunal de Justiça. Isso significa que a Justiça considerou o crime menos grave, doutor? Não, não significa. O Tribunal de Justiça manteve integralmente a condenação e todas as qualificadoras reconhecidas pelo Tribunal de Júri, nesse caso. O que aconteceu foi uma revisão técnica na dosimetria da pena, ou seja, na forma matemática utilizada para calcular o tempo total da prisão, que seria a pena. Então foi isso. A culpa do réu e a gravidade do feminicídio não foram retiradas e nem diminuídas pela Justiça em segundo grau. Perfeito. Apenas uma correção na dosimetria, né, da pena, porque você tem os meios de aplicação dessa pena e aí o entendimento do magistrado, do juiz, presidente do júri, foi um pouco diferenciado, ou foi diferenciado daquela que entendeu o Tribunal de Justiça. Eles falam houve um erro na matemática das qualificadoras, né? Sim. Na somatória dela. Porque trouxe para todo mundo a questão de 31 anos e 6 meses para 25, caiu para 25 anos. Sim. Então trouxe a impressão que a justiça estava aliviando o crime, entendeu? E não era só um erro, né? Sim, um erro a forma de calcular, né? Porque o erro não é que foi somado errado, é o método aplicado na dosimetria da pena, o quanto aquilo agrava, o quanto aquela qualificadora aumenta ou agrava a pena. Então, o método utilizado na dosimetria da pena foi revisto pelo Tribunal de Justiça no recurso proposto pela defesa. Mas note que o Tribunal de Justiça não excluiu nenhuma qualificadora, apenas
operacionalizou o cálculo da dosimetria da pena de um outro modo, de um outro método, que o resultado final teve uma redução aí de 5 anos, alguma coisa. Caiu de 31 para 25. 25. Muito bem, era o esclarecimento que a gente precisava e foi bem, tá claro para todo mundo. Novamente, eu agradeço a sua presença aqui, doutor, e espero contar contigo no 5º episódio. Não, com certeza, você precisando de qualquer esclarecimento no campo jurídico, e quero te parabenizar aí pelo seu trabalho. Obrigado. Dizer da importância que está sendo o seu programa, porque o que a gente tem percebido na rua, Nácia, é que o Vozes Silenciadas tem atingido as pessoas no sentido de fazer acordar, de acordar. Uma reflexão, né? Uma reflexão, provocar a reflexão da sociedade sobre o que está acontecendo. Né? E se todo esse trabalho seu for suficiente para salvar uma vida, eu penso que você já tenha cumprido uma grande missão. Obrigado, doutor. Bom, gente, vamos fazer a reflexão final aqui sobre o caso da Thalita. Talvez o mais doloroso em histórias como o da Thalita seja perceber que ela tinha sonhos, ela tinha planos, uma profissão, pessoas que a amavam e uma vida inteira pela frente. E ainda assim, tudo isso foi interrompido porque alguém confundiu o amor com posse. Feminicídio não começa no momento do crime. Ele começa no controle, no ciúme excessivo, na manipulação, no medo, nas ameaças que muitas vezes são ignoradas. E talvez a maior reflexão que fica é quantas mulheres ainda estão vivendo essas relações perigosas, sem perceber o tamanho do risco que correm. Thalita, gente, não pode voltar, mas a história dela pode abrir os olhos de alguém, pode salvar uma vida, pode fazer uma mulher entender que amor nunca deveria causar medo. Porque ninguém, gente, ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de decidir até onde a vida de uma mulher pode continuar. Este foi mais um episódio de Vozes Silenciadas. Até mais.